E neste domingo foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, uma doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros e pode levar a complicações graves. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com a Aurora Issa, que é médica e diretora do Instituto Nacional de Cardiologia. Doutora, bem-vinda mais uma vez aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Primeiro, a explicação, né? O que é a hipertensão arterial e por que ela é considerada uma doença silenciosa? A hipertensão arterial, ela é uma condição em que a força do sangue na parede das artérias, que a gente tem pelo corpo todo, né? Artérias, todos os órgãos recebem sangue através das artérias, ela é uma força aumentada da pressão. E isso pode lesar os vasos sanguíneos, que levam sangue com oxigênio e com nutrientes para os órgãos, né? Então, o que preocupa numa situação como essa é a possibilidade de lesões nos chamados órgãos-alvos, né? Órgãos principalmente como cérebro, coração, rim, olhos, né? Os nossos membros também, os músculos, né? A gente pode ter essa chegada de sangue alterada pela lesão que a pressão alta nos vasos sanguíneos acontece na hipertensão arterial. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Muitas pessoas têm hipertensão e não sabem, né? Quais são os sinais ou então aquelas situações que elas devem ficar de alerta ali, se caso perceber, ir para procurar ajuda médica? Na verdade, é exatamente como você falou, né? A pressão ela pode não gerar sintomas. Então, o mais importante é a visita regular, né, em consultas médicas, porque existe a obrigatoriedade do profissional de saúde fazer a aferição da pressão arterial de forma regular, desde a infância. Alguns sintomas são mais frequentemente associados, como dor de cabeça, tonteira, mas assim, a ausência desses sintomas não descarta a possibilidade de uma pressão aumentada, né, e que pode levar a lesões dos órgãos. Doutora, agora as ondas de calor podem influenciar na pressão arterial? Como isso acontece no organismo nosso? Assim, os vasos, eles são sensíveis à temperatura, né? Uma resposta dos vasos sanguíneos é no frio, eles se contraírem, e com isso a pressão pode aumentar, e no calor, na verdade, é o contrário, né? Em geral, no calor, os vasos dilatam, e com isso pode ter uma queda da pressão arterial. Então, é muito importante as pessoas que usam medicações para pressão ter uma atenção aí durante a época do calor, de estarem hidratadas, de tendo algum sintoma como tonteira, cansaço, fazer uma medida da pressão arterial que algumas vezes precisa de um ajuste nas suas medicações. Doutora, quais os hábitos, né, no dia a dia que podem ajudar a prevenir ou a controlar a hipertensão? A hipertensão, ela, em geral, é uma condição que tem um componente genético importante, né? A história familiar. Então, todo mundo que tem uma história de parentes na família, principalmente parentes diretos, mãe, pai, irmãos, com hipertensão arterial, precisam estar mais atento a esse rastreio, né? A essa medida para observar a evolução da pressão ao longo do tempo. Mas existem alguns hábitos aí que favorecem o controle da pressão arterial, né? O controle do peso, né? Então, a obesidade, ela é um fator de risco para hipertensão arterial, né? A ingesta aumentada de sal, né? A gente lembrar que, em geral, os alimentos eles já possuem a substância, o sódio, né? Que altera a pressão arterial. Então, acrescentar sal em condições normais não costuma ser necessário para a saúde, é muito mais pelo paladar, né? Então, lembrar que quanto menos sal, melhor, principalmente para quem tem uma tendência à pressão arterial elevada.
Atividade física é uma atividade física principalmente moderada, né? Sempre tendo uma avaliação médica antes de liberar para atividade física, mas a atividade física ela tem um potencial de ajudar no controle da pressão arterial. E outros fatores de estilo de vida, como não fumar e a ingesta de álcool, aí não ser uma ingesta excessiva, né? Doutora, só para a gente finalizar, lembrando, né, as novas diretrizes brasileiras de hipertensão 2025 reclassificaram a pressão 12/8, bastante conhecida, né, como pré-hipertensão. Quando a pessoa deve procurar um médico, né? Foi lá no posto de saúde, aferiu a sua pressão, bateu 12/8 ou um pouquinho mais, já é hora de procurar um especialista? Na verdade, essa avaliação e orientação, ela não precisa nem necessariamente ser feita por um cardiologista, né? O próprio clínico geral, o médico da atenção primária, ele tem que alertar o paciente, a partir do 12/8, de ter uma atenção maior, principalmente nesses fatores relacionados a estilo de vida, né? Porque traz como um alerta a possibilidade aí do que a gente chamaria, né, de uma forma leiga, de pré-hipertensão, né? Então, é importante que a atenção seja maior a partir do 12/8, né? Então, acho que essa diretriz trouxe muito o alerta para o acompanhamento mais a miúde, né, e de uma forma que preste mais atenção no estilo de vida. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente no TJ. Uma boa semana para a senhora, uma boa tarde. Obrigada e parabéns aí por trazerem um tema tão importante à pauta. Obrigada. Obrigado, um abraço, viu? Tchau, tchau.